Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro que eu terminei essa semana e já se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Eu tô falando sobre A Metamorfose, do Franz Kafka. Vamos discutir um pouco sobre essa obra aqui. Então, gente, como eu disse, eu terminei A Metamorfose, do Franz Kafka, essa semana. Porém, eu tive que ficar uns dias assim só para digerir tudo que eu tinha lido nesse livro. Que escrita impecável, que narrativa assim, sem comentários do Franz Kafka. Um livro maravilhoso, mas a gente vai discutir todos esses pontos aqui hoje. Mas eu quero conversar começar esse vídeo, conversando com vocês sobre, a história do Franz Kafka. Então, ele nasceu em 1883, lá na cidade de Praga. O Kafka, ele era judeu, os pais dele era um judeu, a mãe judia e o pai também era judeu. Então ele vai viver numa cena em Praga multicultural, porque naquela época Praga era dominada pelo Império Austro-Húngaro. E esse império, ele tinha muitas nacionalidades convivendo, tanto que o Kafka, ele era tcheco, ele escrevia em língua alemã, ele estudou em uma escola alemã, então ele escrevia em alemão. E ele era judeu, então já são aí muitas nacionalidades misturadas e é nesse meio que o Kafka vai viver. Ele teve uma grande parte da família, de amigos e namoradas que morreram na Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. Então esse tema acaba sendo não recorrente, mas em algumas questões a gente pode abordar isso na obra do Kafka. Ele não chegou a viver isso, mas tem aspectos na obra dele. Então, essa é um pouco da história do Kafka. E ele vai escrever A Metamorfose, porém, pessoal, ele não tem essa questão que ele, se reconhecia como um grande autor. Ele tinha muitas dúvidas em relação à escrita dele. Porém, como a gente agora sabe, que é uma das maiores obras de todos os tempos. Mas vamos falar um pouco sobre o livro em si. Uma certa manhã, o nosso personagem principal, o Gregor Samsa, ele acorda metamorfoseado em um inseto asqueroso, um inseto tenebroso. Então, pessoal, começa o livro, já apresentando essa primeira parte, que é o Gregor Samsa, nosso personagem principal, que ele acordou numa manhã e ele não é mais humano, ele é um inseto, Muitos dizem que é uma barata, outros dizem que é um besouro, mas é um inseto repugnante, como tá no livro, Algumas traduções tá como asqueroso, outras tá como repugnante. Então ele acorda como esse inseto. E um dos pontos principais que eu gostei do livro, assim, que eu gosto da obra do Kafka, é o que os críticos chamam de absurdo realista, Um absurdo que chega a ser realista. Por que isso? Porque a primeira frase do Gregor, quando ele acorda na sua cama, que ele vê as perninhas, assim, que ele vê que ele é um inseto, que ele não é mais humano, o primeiro pensamento dele vai ser: meu Deus, eu vou me atrasar pro trabalho. Então, imagina, Isso é um absurdo realista, porque muitos de nós poderíamos falar isso, Nesse mundo moderno onde a gente vive para trabalhar, tudo é cercado de trabalho, de ganhar dinheiro, de sobreviver. Enfim, era uma situação que o Gregor Samsa estava inserido e esse é o primeiro pensamento dele. Ele é uma barata, ele se transformou do dia para noite em uma barata. E o primeiro pensamento dele é: eu vou me atrasar para o trabalho. Então, o quão absurdo, mas o quão realista isso pode ser. Algo que só o Kafka conseguiu pensar, Eu acho espetacular. Logo essa primeira parte do livro, que o Gregor, a gente começa a conhecer o que está acontecendo com o Gregor, mostra, Assim, foi algo que já me pegou por aí. Então, essa questão do absurdo realista é algo que é tratado aqui nesse livro. Então, acaba sendo um pouco curioso, porque a gente tem essa metamorfose do Gregor Samsa, e assim, a gente espera, pelo menos eu espero, os primeiros leitores de Kafka, que ele vai procurar o que aconteceu. Por que ele virou um inseto? Ele fez alguma coisa de ruim e isso é uma punição? Ou ele tem que ser um inseto para passar por algum percurso e depois voltar a ser humano? Uma história de uma jornada do herói, coisas do tipo assim, Aquela história clássica. O herói começa a fazer tudo aquilo até vir uma vitória. E no começo do livro, para quem nunca leu Kafka, como aconteceu comigo, era isso que eu esperava, Que ele ia atrás de fazer alguma coisa para reverter essa situação. Porém, isso não acontece.
em nenhum momento a gente tem uma suposição do porquê isso aconteceu com o Gregor. E o Kafka fez isso de propósito, porque essa é uma obra que se recusa a interpretar. O Kafka, né, a escrita dele é colocar o leitor como um detetive para abrir interpretações. Isso que eu quero dizer para vocês. Que não é um livro que ele explica o que está acontecendo, ou que ele dá algumas possibilidades. Existem livros que a gente conhece que ele não explica, porém ele dá possibilidade do que pode ter acontecido, né? Coloca dúvidas na nossa cabeça. Esse não, ele se recusa a interpretar. Isso vai ser nosso papel, né? O papel do leitor de criar teorias do motivo que essa metamorfose teria acontecido aí com o nosso Gregor Samsa. Porém, acontece essa metamorfose e agora ele tem que viver com isso. E aí começa uma série de maiores problemas ainda na vida dele, né? De mais problemas na vida dele, mais problemas. O porquê, gente? Porque aí ele imediatamente perde o emprego, o gerente dele, né, do trabalho, ele vai até a casa do Gregor, porque nesse dia ele se atrasou, o único dia que ele se atrasou em 5 anos, e o gerente vai até a casa dele, e aí ele já é demitido, e a família que dependia dele tem que se adaptar à situação. Então é a família com o pai, a mãe e uma irmã, e todos eles dependiam do salário do Gregor, nenhum trabalhava, eles dependiam do salário. E acontece que o Gregor ele fica, de certa forma, né, muito desesperado, porque ele pensa, como que a família vai se sustentar agora que eu estou incapacitado de trabalhar? Só que aí no começo a família, né, principalmente a irmã, tem um papel de tentar aceitar e ajudar o nosso personagem. E ao tempo, né, o decorrer da história, o decorrer da narrativa, isso vai acabando. Ela vai se mostrando cada vez mais cruel, assim como toda a família. Então, aos poucos, o Gregor ele é substituído. Eu acho esse o principal tema do livro, na minha opinião, gente, sobre esquecimento. O Gregor, aos poucos, é esquecido totalmente. Ele servia para algo, ele servia para sustentar, para alimentar aquela família. Agora que ele não pode mais, ele é totalmente esquecido. E tem até um certo momento que, não querendo dar um spoiler aí, né, mas dar um aviso, que acontece uma cena, né, a cena da maçã, que o pai, ele pega uma maçã e taca no Gregor. A única vez que ele tentou sair do quarto, depois da metamorfose, ele taca essa maçã no Gregor, que fica em uma das asas, né, das asas dele, e ao longo do tempo essa maçã vai apodrecer e vai causar a morte do nosso personagem principal. Então, o quão bizarro, de certa forma, é isso, né? Tipo, o pai acabar matando o filho por conta que ele não estava mais conseguindo, de certa forma, sustentar mais a família. Então, eu acho, pessoal, que esse, né, é um dos grandes temas do livro, na minha opinião, sobre esse esquecimento que uma pessoa tem na sociedade quando ela já não serve mais para aquilo, quando ela já não serve mais para ganhar dinheiro. É óbvio que, como eu disse, né, como é um livro que se recusa a interpretar, que abre margens para a interpretação do leitor, existem muitas teorias, né, do que representa essa metamorfose, do que é essa metamorfose, porque em nenhum momento do livro ela é explicada. Então existem muitas teorias que, como esse livro ele é uma obra moderna, né, o Kafka ele poderia muito bem representar esse homem moderno, né? Esse homem que só tem tempo para o trabalho, não consegue pensar em outra coisa. Então a gente pode imaginar que essa metamorfose do Gregor tenha acontecido porque ele negligenciou todos os seus prazeres, todas as suas emoções. Ele não tinha tempo para ele na sua própria vida. Essa é uma interpretação que eu concordo bastante, na minha opinião. Uma das interpretações, né? Como Gregor, ele não tinha ele na vida dele. Ele trabalhava para os outros, ele só vivia para trabalhar, para sustentar essa família que nunca dava nada em troca para ele. Então é uma das interpretações desse homem moderno que deixa de ser humano por conta dessa sociedade cada vez mais industrial, né? Cada vez que obriga mais as pessoas a trabalharem. E tem também outras teorias que envolvem esse trabalhador alienado e oprimido por essas estruturas da sociedade, que também é uma forma da gente entender, já que o Gregor, ele vivia, né, para trabalhar. Então, são várias interpretações, existem muitos críticos, muitas visões sobre essa obra. Eu gosto muito dessa, né, que fala sobre o homem moderno. Na minha análise,
tem muito disso, né, que eu percebo ao longo da narrativa, de como o Gregor ele não tinha tempo para a vida dele. E depois ele foi percebendo isso ao longo da narrativa, de certa forma, porém, não que ele se arrependia, ele sempre achava que essa era a sua função. Então, acho que mesmo assim, ele acabou nunca tendo tempo, né, para a vida dele. Enfim, gente, é um livro que a gente pode ter inúmeras visões sobre, é assim, espetacular, eu gostei muito, a escrita do Kafka é sensacional, é algo assim, muito difícil a gente encontrar, muito bom mesmo. E o mais interessante também é que no final dá a entender que vai existir uma segunda metamorfose, isso porque a irmã dele, né, a irmã do Gregor, ela não fazia nada quando ele estava trabalhando, né, ela era sustentada por ele. Só que aí, com o Gregor já não existe mais. No final do livro, a família sai para um passeio. E é a primeira vez na história que a gente sai da casa do Gregor, né? Que a história inteira é dentro do quarto dele, como sufocado, como ele estava, né? Apertado, sem espaço. E a nossa experiência inteira é dentro do quarto. E no final do livro, é a única vez que a gente sai desse quarto do Gregor e vai para o mundo lá fora. E aí a família tá passeando de bonde e aí os pais olham para a filha e já pensam que já era hora deles arrumarem um bom casamento para ela. Então a gente já pode interpretar aí como uma segunda metamorfose, que agora é o papel da filha, né, carregar e ter todas essas preocupações que a sociedade nos impõe. Espetacular, gente, espetacular mesmo. Recomendo para quem nunca leu, uma obra clássica, que é um clássico moderno que todo mundo deveria ter a oportunidade de ler. É curtinho, mas assim, aqueles livros, né, curtos, mas rasteiros. Recomendo fortemente. Se vocês gostaram, se vocês já leram esse livro aqui do Kafka, deixa aqui nos comentários e a gente conversa mais sobre esse tipo de literatura. Volto em breve, pessoal.